Graças e paz, meus irmãos. Amém. Privilégio estar no dia de hoje, com todos vocês reunidos, nesse momento diferente, nessa hora diferente. Quero convidar todos para abrirem a palavra do bondoso Deus, do soberano do universo, no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías, capítulo 40. Vamos fazer a leitura do versículo 28 ao 31. Todos encontraram? Isaías, capítulo 40, a partir do versículo 28, a palavra do nosso Deus diz assim: Será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas, com águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de, no dia de hoje, no meio da semana, poder estarmos todos reunidos em Teu nome, buscando a Tua face, buscando Te conhecer, compreender as riquezas, a profundidade, a perfeição da Tua palavra. Em nome do Teu Filho amado, Pai, eu clamo a iluminação para proclamar as virtudes do Teu reino, para falar do Teu amor, do Teu consolo, da Tua graça, de toda a boa dádiva que o Senhor nos oferece, tão somente porque o Senhor nos amou primeiro. Por isso, Pai, eu clamo que o Teu Santo Espírito, Ele se move em nossos corações, vivificando as nossas mentes, fortalecendo o nosso entendimento, para que reconheçamos a grandiosidade do Teu reino e pela fé possamos enxergar a perfeita vocação que o Senhor nos oferece pela graça, que o Senhor nos entrega por amor, que o Senhor conquista por nós e proclama e ministra aos nossos corações. Em nome de Jesus, eu oro a Ti, ó Deus, clamando a Tua bênção para mim e para todo o Teu povo aqui reunido. É por Cristo que eu oro. Amém, Senhor. Meus queridos, nós estamos agora nas últimas horas do ano. Podemos ouvir já os fogos de pessoas festejando. Estamos encerrando mais esse marco em nossas vidas. E eu diria que da melhor forma que se pode encerrar. Coram Deo. Ou melhor, diante da face de Deus. Na verdade, esse lema que eu citei, Coram Deo, usado por alguns reformadores, ele não é apenas para momentos pontuais da nossa vida, mas na verdade significa viver por todos os momentos diante da face de Deus. Significa dizer que devemos levar em conta toda a nossa vida. A relação que nós temos com o Senhor deve ser vivificada em nossos corações, pensada, refletida em cada ato, em cada escolha que fazemos, sem jamais esquecer quem Ele é. Sem jamais esquecer da sua graça, da salvação perfeita que Ele nos dá, da sua justiça, que é absoluta, e do seu amor, que é incontável. Viver debaixo desse lema significa reconhecer todas essas coisas em cada ato da nossa vida. E como esses momentos de mudança de um ano para o outro, eles são bem reflexivos,
pelo menos para mim, mas acredito que para a maioria das pessoas também, que elas param e refletem sobre o que se foi e passam a traçar também novas rotas, porque ainda será, sabendo nós que todo decreto perfeito e imutável procede de Deus, obviamente, que se Ele quiser que faremos qualquer coisa, essa é, sem sombra de dúvidas, a melhor perspectiva que nós devemos criar para os nossos corações, para a nossa mente, para a nossa vida. Não só para 2025, que vai se iniciar em 2 horas, mas para todos os anos que o Senhor nos conceder nessa terra. A melhor perspectiva chama-se coram Deo. Não precisa ser em latim. Mas significa dizer que nós devemos viver diante da face de Deus. Não há riqueza nesse mundo que supere essa perspectiva. Não há conquistas materiais que possam ser superiores, melhores que isso. Essa breve reflexão, essa passagem de Isaías, eu quero destacar algumas verdades importantes para que possamos viver uma vida diante da face do Senhor. Para que possamos viver uma vida refletindo a glória de Deus em cada instante. A primeira delas, e essa é uma verdade estranha, mas importante, e eu tenho sempre citado ela aqui, para que a gente comece a compreender as virtudes do reino de Deus e nos apropriar da graça. A primeira delas é que nós somos pequenos e jamais podemos esquecer disso. Somos frágeis, somos totalmente limitados por nossa natureza humana e caída, pela presença do pecado, que infelizmente ainda está conosco. E por mais que a gente saiba disso, muitas vezes a gente insiste em esquecer dessa verdade. E a gente quer conquistar tudo com o nosso braço. Então a primeira verdade a ser destacada é: nós somos pequenos. Por outro lado, a segunda verdade é que o nosso Senhor, Ele é magnífico. Ele é totalmente sábio. Ele é totalmente poderoso, perfeito, eterno, amoroso. O que a gente não é pela nossa pequenez. Ele é pela excelência, magnitude de sua grandeza infinita e incalculável. Dito isto, para uma reflexão proveitosa, em mais esse ano que se inicia, nós devemos nos perguntar: em quem confiamos quando vieram as dificuldades desse ano que se foi? Em que a gente depositou a nossa confiança? Talvez você reflita por alguns momentos sobre alguns pontos difíceis, sobre qual foi o seu primeiro socorro a que você buscou. Em quem confiamos? Essa é a primeira reflexão. Mas a segunda é: em quem confiaremos quando vierem as novas dificuldades? Porque é fato que elas virão também em 2025. Em quem vamos confiar? Em nós mesmos ou no Senhor? O contexto dessa passagem que nós lemos é uma promessa da parte de Deus, uma promessa de consolo do Senhor, de força para o seu povo de Judá. Aquele povo que por causa dos seus pecados seria exilado, por causa da sua idolatria seria preso lá na Babilônia, iria passar décadas vivendo em uma terra que não era sua. O Senhor proclama por meio do profeta essa mensagem de consolo. Eles deviam entender que se confiassem, veja, essa é a palavra-chave, confiar. Se eles confiassem no único e verdadeiro Deus, Ele mesmo seria a sua força constante. Ainda que estivessem cansados, Deus seria a sua força. Ainda que estivessem em uma terra estranha, como estavam exilados, Deus seria a sua força. Ainda que estivessem subordinados por um povo dominador, Deus seria a sua força. Em meio a um povo complicado, totalmente deslocado do seu verdadeiro lar. Em todas essas circunstâncias, meu querido irmão, em todas essas situações, nos é ensinado que se eles confiassem, Deus estaria com eles, seria a sua força e o seu vigor. Agora eu te pergunto, não é exatamente essa a nossa situação aqui?
Não estamos nós peregrinando por essa terra em uma pátria que não é a nossa, enquanto finalmente aguardamos o ingresso que nos foi prometido ao reino dos céus? A pátria celeste, a pátria da justiça, a pátria onde não há choro, pranto, ranger de dentes, mas onde há glória e amor. Não é isso que estamos passando aqui. Somos como peregrinos numa terra estranha. Portanto, podemos crer que aquelas promessas que o Senhor fez de renovação de forças ao seu povo que estava exilado no cativeiro babilônico, ela serve para cada um dos seus filhos que estão ainda vivendo como exilados nessa terra, enquanto aguarda a ressurreição final, enquanto aguarda o reino eterno e perfeito. Então, meus irmãos, eu peço que você observe como Isaías chama o povo para confiar em Deus. Como Isaías mostra por meio de perguntas retóricas, ou seja, aquelas perguntas que não necessitam de resposta, porque elas são óbvias. Como Isaías mostra a grandiosidade do nosso Senhor. Eu peço que ainda nesse texto você abra comigo no versículo 12 e mantenha a sua Bíblia aberta para que a gente possa analisar a beleza desse texto. Nos versículos 12 a 14, Isaías faz várias perguntas para relembrar o seu povo. E agora, ao ler com os irmãos, eu também faço essa pergunta a vocês, para que vocês relembrem quem é o nosso Deus. Isaías começa assim: quem? Eu arrisco a vocês a dizerem um só. Quem? Na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. Quem? Que assim, na concha das mãos, mediu toda a água que existe. Quem que mediu os céus inteiros a palmos? A resposta é: o Senhor. Ele fez isso porque ele é imenso. Aqui está refletido o seu atributo da imensidão, que alguns homens preferem chamar de onipresença, mas na verdade é que Deus é tão imenso que ele abarca todas as coisas, a ponto de todas as águas ele carregar na concha de suas mãos, a ponto de medir os céus a palmos, pela grandiosidade da sua glória, do seu poder. Ele continua: quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha? Quem pesou os montes e as colinas numa balança? O que Isaías está querendo dizer com isso? Que todas as coisas que nós temos como imensas, como enormes, para Deus é como nada. É como um pó, poeira, coisa pouca para o Senhor. Isaías está refletindo aqui com essas perguntas que o nosso Deus, ele é o Criador onipotente. Ele não é só imenso a ponto de abarcar tudo, mas ele também tem todo o poder, porque ele criou todas as coisas. No versículo 13 ele continua. Ele agora faz uma pergunta: quem guiou o Espírito do Senhor? Quem foi aquele que deu dicas, conselhos, ou como seu conselheiro ensinou? Você diz: eu duvido vocês arriscarem chutar o nome de alguém que pode ter dado algum conselho ao Senhor. Quem poderá dar o conselho àquele que é o sábio, daquele do qual procede toda a sabedoria? Isaías está declarando, por meio dessa pergunta, que o nosso Deus é onisciente. Ele tem toda a ciência, toda a sabedoria, porque ele também é autossuficiente. Ele não precisou de ninguém para lhe dar conselhos. Pelo contrário, todo bom conselho procede dele, da sua palavra. Versículo 14, Isaías continua: com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Ou seja, o nosso Deus é sapientíssimo. Ele tem toda a sabedoria. Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Isaías faz várias perguntas, e todas elas apontam para: não há ninguém superior ao nosso Deus. Não há um ser, não há um ídolo. Nenhum daqueles, inclusive, que levaram o povo a ser exilado no cativeiro babilônico. Nenhum daqueles ídolos que eles adoraram, nenhum podia sequer ser comparado ao Senhor. Isaías, inclusive, fala disso nesse capítulo. Que são homens que
Criam ele artífices, ourives que cobrem de ouro. Ninguém pode ensinar nada ou sobrepujar o Senhor em nada de virtuoso. Esse é o Deus que Isaías está proclamando. Esse é o nosso Deus, o nosso Senhor. Eu quero destacar algumas verdades fundamentais para a nossa vida nesse ano que se inicia. Para vivermos debaixo da perspectiva mais excelente, para que possamos viver debaixo da perspectiva santa do reino de Deus. Enquanto Salomão, ele fica, gente, aqui tudo debaixo do sol é canseira, enfado, é a mesma coisa, que se repete ciclicamente. Eu quero que vocês tenham uma perspectiva para aquele que está além do sol, onde tudo é sempre novidade e perfeição. Em primeiro lugar, temos aqui a grandiosidade e a magnificência do nosso Deus. Nosso Deus, ele é grande, magnífico, perfeito. Sim, ele é tudo isso. Totalmente gracioso, como explicou Isaías. Totalmente perfeito, soberano. Vejamos o que ele escreve no versículo 28. Peço que você acompanhe. Esse de fato é o nosso texto dessa noite. Ele diz: será que você não sabe, nem ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? A sabedoria dele é insondável. Meus irmãos, essa é, sem sombra de dúvidas, uma das mensagens mais firmes e claras de consolo que encontramos na palavra de Deus. Eu quero que você perceba que para podermos mergulhar nesse oceano infinito de graça consoladora que vem do nosso Deus, que vem do nosso Pai, nós precisamos perceber a distinção que o profeta faz entre a natureza de Deus, aqui exposta no versículo 28, e a natureza do homem, e a nossa natureza exposta no versículo 30. Isaías faz esse confronto. Deus está revelado no versículo 28 e nós estamos revelados no versículo 30. No versículo 28 é feita uma pergunta retórica. Mais uma que não precisa de resposta porque é óbvia. A resposta se encontra na própria pergunta. Nela está subentendida diversos atributos de Deus. Observe. Será que você não sabe? Primeiro ele faz a pergunta. Você não sabe, será? Nessa altura do campeonato vocês ainda não aprenderam isso. Nem ouviu que, observe, o eterno Deus, depois o Senhor, depois o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. A sabedoria dele é insondável. Quantas verdades sobre o nosso Deus a gente pode destacar nesse versículo? Se a gente fosse de fato pregar, a gente ia passar muitas horas aqui sobre todas essas verdades. Não vamos fazer isso, tá? Primeiro, está claro que ele é Deus. O eterno Deus. Ou seja, sem princípio de dias, nem fim de existência. Ele é eterno. Desde sempre ele é. E de eternidade a eternidade ele continuará sendo Deus. Só que não é somente isso. A escrita do texto nos indica que ele é único. Que não há outro igual a ele. Apesar de ser um Deus trino, não há outro Senhor. O que Isaías diz é que ele é o eterno. O único. Que ele é o Senhor. Não um Senhor. Que ele é o Criador. Não tem múltiplos universos criados por deuses distintos. Existe um Criador de todas as coisas. E mais, ele é o Senhor. O que significa isso? Significa que, sendo o Senhor, ele governa todas as coisas. E que todos devem estar sujeitos à sua poderosa mão, ao seu poder, ao seu conselho, uma vez que ele é sábio. Ele é o Criador, que domina sobre todas as coisas, porque tem direito sobre elas, tudo lhe pertence. Pelo poder da palavra, ele criou elas, do nada ele fez as coisas existirem. Ele disse, haja e ouve. Ele não se fatiga, ele não se cansa. Significa que ele é imutável. A mesma disposição que ele tinha ao criar tudo é a mesma que ele tinha na eternidade, é a mesma que ele tem hoje, que ele continuará tendo. Porque a sua energia não se desgasta como a nossa. Mas ele diz, essa sua sabedoria é insondável.
mostrando mais uma vez que ninguém pode chegar à profundeza do conhecimento de Deus. Nós podemos conhecer em parte, mas jamais podemos mergulhar na imensidão, na infinitude, na eternidade do seu conhecimento. Esses são apenas alguns atributos que Isaías revela nessa palavra. Atributos incomunicáveis, pertencem só a Deus. Presentes em uma única e simples pergunta. Por que ele faz isso? Para nos puxar de volta para a realidade. Da realidade que é nesse Deus, que é tudo isso, que deve estar a nossa confiança para qualquer ano que venha. Porque se Deus é tudo isso, por outro lado, no versículo 30, Isaías declara um pouco da nossa natureza. Para que fique claro a diferença imensa que há entre nós e que há entre nós e o Senhor. Isaías começa a descrever, e mais que isso. Ele não pega qualquer homem aleatório. Ele diz, os jovens, os moços. Por quê? Ele usa a figura do jovem, do moço. É justamente porque é nessa fase que o homem encontra o seu auge. O auge da sua força, o auge da sua energia, o auge da sua sanidade mental. É nessa fase. Isaías não compara Deus com um homem velho ou com um bebê. Ele compara com o homem em sua plenitude, na sua fase principal. Versículo 30, ele diz assim, os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Você consegue perceber a enorme diferença que temos entre nós e Deus? Enquanto Deus é eterno e permanece totalmente poderoso e incansável, nós temos poucos anos, e nos melhores deles, na juventude, podemos ficar totalmente esgotados até cair. Quanto mais nos anos após a velhice, quando o melhor deles é canseira e enfado. Então, talvez, se olharmos para os momentos cansativos, difíceis, principalmente de tribulações que nós passamos em todo esse ano, certamente nós veremos que a descrição que Isaías fez, ela é totalmente verdadeira, totalmente real. Quando as circunstâncias nos cercam, quando as noites frias chegam, os dias escuros, tenebrosos, quando as tribulações elas batem à porta, é que nós podemos ver o tamanho imenso da nossa pequenez, da nossa fragilidade, de quão somos pequenos, de quão somos necessitados do Senhor. Às vezes, parecemos como um automóvel, como um carro, que o dono esqueceu de abastecer. Ele vai andando, até que do nada falta força. Quando o combustível acaba, o carro simplesmente para. E eu pergunto, você chegou nesse estado alguma vez esse ano? Que o seu combustível acabou em algum momento? Sentiu suas forças sumirem? O desânimo se apoderou de você de tal modo que você só queria dormir, deitar, que o tempo passasse. Não foi só você, provavelmente todo mundo aqui em algum momento. Porque essa é a nossa condição. Essa é a nossa natureza. Você não está só nesse barco. Deixa eu te dizer, sabe o que mais? Daqui a poucos instantes, quando o ponteiro do relógio virar para meia-noite, e todos nós gritarmos, comemorarmos, feliz ano novo, é um novo marco. Esse ano novo que se inicia, os mesmos desafios que você teve agora, você vai ter lá. A luta contra a nossa própria carne continuará do mesmo jeito. As dificuldades do dia voltarão a se apresentar a nós. Seremos os mesmos homens frágeis que fomos em 2024. Aí você pode se perguntar, isso é tão triste, essa realidade. Há de fato algum motivo para que a gente se reúna para comemorar essa virada? E a resposta é, sem sombra de dúvidas, sim. Há motivos. Nós temos motivos reais para comemorar. Porque nós não fomos entregues à nossa própria sorte, mesmo sendo tão fracos. Pois há um excelente combustível de graça para você,
que jorra para sempre, oferecido por amor. Em segundo lugar, nós temos que é o Senhor quem renova as nossas forças. Apesar de sermos esses frágeis, totalmente discrepantes quando comparados ao nosso Deus, é aquele Deus que provê todas as coisas, grandioso, eterno, sábio, que renova as nossas forças. Já vimos que temos grandes fraquezas na nossa caminhada, mas o consolo vem do alto. A mensagem de cuidado e de amor vem do Senhor. Versículo 29 está escrito: Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É Ele que é o nosso combustível. É dele que procede a nossa energia. É nele que nos movemos e que existimos. Esse é o motivo que nós temos para comemorar a chegada de mais um ano. O Senhor não abandona os seus filhos. Pelo contrário, é dele que procede a nossa força. Ele é a fonte da resiliência do cristão para viver de modo digno do Evangelho de Deus. Não vem de ensinos baratos, de coaches, de psicólogo de púlpito, não vem de charlatão na internet, muito menos dos pensamentos positivos, good vibes. Aí, a nossa força não vem daí. Isso não é nada. A nossa força vem daquele que nos ergue por graça e amor, que nos arrasta das trevas para a luz. Salmo 28, versículo 8 está escrito: O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. É o Senhor que é a força do seu povo. É por causa dele que estamos aqui. É por causa dele que depois de um ano inteiro de muitas lutas, algumas com mais, outras com menos, mas esse é o mesmo Deus que ergueu os seus filhos e que nos sustenta, mostrando que ele é o nosso provedor em qualquer circunstância, mostrando que nenhuma circunstância é maior do que seu poder, por mais que pensemos que alguns casos são perdidos para nós. Se estamos aqui hoje, encerrando mais um ano e criando novas perspectivas, novas expectativas para o próximo ano, porque ele nos sustentou. Ele foi a nossa força, foi o seu braço onipotente que nos guardou. Foi as suas mãos poderosas e amorosas que nos ergueu tantas e tantas vezes nesse ano para poder viver corandão diante da face amorosa de Deus, levando em conta cada um dos seus ensinos, mesmo que às vezes a gente seja relutante em obedecer o chamado e o caminho, por causa dele que estamos aqui. Agora observe o versículo 31 e veja que é pela fé somente que podemos experimentar o seu amor consolador e restaurador. Versículo 31 está escrito: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Observe, os que esperam no Senhor, para ser alvo constante dessa imensa bênção, é necessário esperar no Senhor. Sabe por que essa mensagem é diferente daquelas outras? Seu ano vai ser de vitória. Seu ano vai ser disso, daquilo. Porque essas mensagens desses charlatões de púlpito não provém do próprio Deus. Aqui está dizendo, a sua palavra infalível e inerrante, que os que esperam no Senhor têm as suas forças renovadas. Isto é, você precisa crer, você precisa confiar que Ele tem em grande estima os seus filhos. E assim como o seu amor, com a sua graça, que é perfeita, debaixo do seu poderoso decreto, nós venceremos mais uma vez as lutas e as batalhas que surgiram esse ano. Isso não significa dizer que você vai sair inteiro, completinho, sem nenhum arranhão. Porque o próprio Senhor nos disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Porque os que esperam no
o Senhor tem as suas forças renovadas. Ele renova as suas forças. Ele renova as nossas forças. É isso que Deus faz com seus amados. Renovo. Depois, Ele faz com que nós subamos como águias, nos capacitando muito além do que imaginamos, dando a verdadeira visão como uma das águias, muito aguçadas, porém a visão da fé, a verdadeira energia santa e agilidade para a sua obra. É Ele que nos capacita o tempo todo. É Ele quem provê a energia para cumprirmos o seu chamado, para cumprirmos o seu propósito, para andar debaixo das boas obras que Ele preparou de antemão, desde a eternidade, para que a gente andasse nelas. Com Cristo, nós somos incansáveis em nossa principal missão, que é glorificar a Deus em todas as coisas e se alegrar nele para sempre. Isso é viver corandel. O que é que nós aprendemos nessa reflexão pequena? Enquanto nós peregrinarmos por essa terra, é fato que passaremos por muitas provas, que tentarão esgotar as nossas energias, tentações e até investidas diabólicas mesmo. Mas a mensagem que explode das Escrituras, como um show lindo pirotécnico, como fogos de artifício, que brilham por todos os lados, onde você abre a Escritura, esses fogos brilham como se fosse constantemente ano novo. A mensagem que está incrustada na palavra de Deus é: confie no Senhor. Confie no Senhor. De diversas formas Deus tem falado isso. Centenas de vezes Ele diz: não temas. E outras tantas: confie no Senhor pela fé, porque aqueles que confiam têm as suas forças renovadas por Ele. A sua prova máxima de amor. Se não era prova suficiente dizer a grandiosidade do Deus que mede as águas com concha das mãos, que mede os céus com palmos. Se isso não fosse suficiente, a prova máxima foi o Calvário. O Senhor levou sobre si a culpa e a punição dos nossos pecados. Por isso não só podemos viver nesse novo ano confiantes no Senhor, que nos fortalece em tudo, como devemos viver da forma correta, corandel, diante da sua face, buscando a sua glória em todas as coisas, em verdadeira santidade. Essa é a perspectiva daqueles que têm a sua visão aguçada como a das águias, a visão aguçada pela fé, e recebe asas para viver como verdadeiras águias do Senhor, levando avante o estandarte de Cristo em suas mãos, a mensagem da cruz, e carregando em sua vida as marcas do Senhor. Quero encerrar com vocês lembrando das palavras de Paulo em Filipenses. Abram comigo, capítulo 3, versículos de 12 a 14. Filipenses capítulo 3, versículo 12 diz, Paulo dizendo: não que eu já tenha recebido isso, ou já tenha obtido a perfeição. Ele reconhece que ainda não era perfeito. Isso não era motivo para ele retroceder. Ele diz: mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Você tem uma missão se foi conquistado por Cristo: propagar esse evangelho a todos os homens. Ele diz mais: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Paulo está dizendo: eu não sou perfeito, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Essa é a disposição do verdadeiro cristão para mais um ano e para todos os anos que vierem. Quem fica para trás, fica para trás. Esquece, muda o procedimento e avança para o alvo, que é Cristo. Devemos deixar os pecados, a nossa carne, aquilo que nos separa de Deus, para buscar o prêmio da soberana vocação. Essa deve ser
à nossa disposição em 2025. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida e o ano que Ele nos concede. Que o seu 2025 seja de fato corandel, diante da face de Deus, vivendo diante da glória do Senhor e o buscando todos os dias com uma vida piedosa, levando em conta aquilo que Ele requer de nós em cada decisão. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, cantar um cântico